Então começa assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória, és o que e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então, eu queria falar o seguinte, porque esse salmo é um salmo de Davi, é um salmo que Davi escreveu quando ele fugia do filho dele, né, Absalão. Então, eu quero pensar assim, né, aqui tá falando, ó, se Davi estava fugindo de Absalão, seu filho, isso mostra que talvez Davi não educou, não ensinou direito esse filho para ele tornar assim rebelde e depois até vir contra o seu pai, né? Mas por outro lado, como a gente fala, né? Os filhos não são todos iguais, né? E com certeza Davi ensinou Absalão tão bem quanto ele ensinou a Salomão. Porque nós acabamos de ler, o primeiro versículo que eu li foi Provérbios. E todos nós sabemos que Provérbios foi escrito por Salomão. Sabemos que Salomão foi o homem mais sábio que já teve, né? Que maior sabedoria foi de Salomão. Então, com certeza, Davi criou os filhos iguais. Os outros, que às vezes não fala também, mas a gente sabe de muitas outras situações dos outros filhos de Davi, que hoje não vem ao caso essa história. Mas eu queria destacar aqui o versículo 3. Porém, tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória. E tem outras versões que falam assim, tu és a minha vitória, exaltas a minha cabeça. Então, o que eu quis dizer, ver aqui, ó, que o Senhor o que é um escudo? Escudo é aquele que protege, né? Então, o Senhor é aquele que nos protege. Ele protege a nós e aos nossos filhos, né? Então, é Deus que dá a vitória para nós na educação dos nossos filhos. Deus que dá a vitória para os nossos filhos também, né? E ele fala que ele renova a minha coragem, né? Renova as minhas forças. No verso 4 eu falo, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Então, o que é esse eu clamo? Eu peço ajuda, eu chego até Deus, eu oro a Deus, pedindo a ajuda dele, né? Pedindo o socorro dele. E é isso que nós fazemos com os nossos filhos, para os nossos filhos, né? Nós estamos sempre pedindo a Deus pelos nossos filhos. Que sejam pequenos, bebês, grandes, adultos, já casados, até avós, porque minha mãe fala, meu pai fala que ele ora por todos os filhos, todos os dias, né? Já são todos casados, até avós, e meu pai continua orando, né? O que é isso? É clamando a Deus. E é isso que nós temos que fazer, né? Estarmos sempre orando e pedindo a orientação de Deus para que Ele nos ajude a dar bons conselhos para nós. Quando é pequeno, nos ajude a ensinar, a admoestá-los no caminho certo, na disciplina, né? Ensiná-los nos caminhos do Senhor. Depois que eles se tornam adultos, dar bons conselhos, né? Como, por exemplo, a Lília agora. É o momento dela dar conselho para a Thaísa, né? Para o casamento. Orientar a Thaísa como esposa, orientar a Thaísa como dona de casa. A Sandra orientar o Bruninho, né? Como seu marido, como ser um homem líder da casa. Então,
essa é a nossa obrigação. E para isso nós temos que estar sempre clamando a Deus, pedindo a Deus: Senhor, me ajude, me dê sabedoria para saber ensinar os meus filhos no caminho certo. E olha que lindo o versículo 5. Eu deito e durmo, tranquilo, porque o Senhor me protege. E é isso. Quando você entrega nas mãos de Deus a vida dos seus filhos, eu sei, por exemplo, de novo a Lília, que está preocupada com a Thaísa lá em Piracicaba, né? Está preocupada com a Natália, que vai amanhã para Palavra da Vida, né? A Silvia, preocupada com a Anaísa, com o emprego da Anaísa, né? E assim é todos nós. Mas quando você ora e pede a Deus a proteção para os teus filhos, você deita. Antes de deitar, ora por cada um dos teus filhos, entrega nas mãos do Senhor. Você deita e dorme tranquilo, porque o Senhor vai te responder. O Senhor é que vai cuidar. Nós vamos fazer a nossa pequena parte, mas é Deus que cuida, né? É Deus que protege, é Deus que está ali lado a lado, colocando os anjos dele ao lado dos nossos filhos. Então, e aí depois no 6, não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam. O que é esses inimigos? Existem muitos inimigos para os nossos filhos. Nós, graças a Deus, temos nossos filhos na igreja, né? Mas tem muitas mães que sofrem com o problema da droga, né? Da prostituição, da pornografia, né? Então, isso são inimigos. E hoje em dia, até o celular, até a internet. A internet está sendo um inimigo muito, muito, muito perigoso para os nossos filhos. Principalmente os filhos menores, igual o da G, os meus netos, né? A gente tem que ficar assim, né? Porque a maldade está muito grande. Então são esses os inimigos, né? Mas aqui fala, não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam. Porque Deus, então, até nisso, gente, para Deus não existe esse negócio, mas eu tenho vergonha de pedir isso para Deus. Não, não precisa. Deus é o nosso Pai. Se a gente não tem vergonha de pedir alguma coisa para um pai, nós não precisamos ter vergonha de pedir: Senhor, cuide do meu filho nisso. Senhor, meu filho é jovem, cuide dele, para que ele não entre para o lado da prostituição, da pornografia. Para o jovem, a pornografia é uma coisa terrível. Então, mas quando você ora, você fica tranquila, confiando que Deus vai ajudar, que Deus vai cuidar, né? Então, fala que no versículo 8, o Senhor é a salvação sobre o teu povo. O que é essa salvação? É a vitória. O Senhor é Ele que dá a vitória. Essa salvação é Ele que dá a vitória, né? Então, nós precisamos confiar, porque é Deus que tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Nós estamos sempre lembrando o negócio aqui da G, eu acho que apagou. Então, Deus é aquele que tudo pode. Deus, Ele é especialista em fazer aquilo que eu não posso fazer. Então, quando a gente pensa em alguma coisa dos nossos filhos, alguma situação que a gente está preocupada, a Silvia está sempre pedindo pelo emprego da Anaísa, né? Mas é Deus. Nós temos que pedir e descansar em Deus, que na hora certa, muitas vezes a gente quer um emprego, está se dando certinho e de repente não dá certo. Não dá certo. Mas é Deus que sabe. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o principal é nós termos a confiança, crermos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que nos ama e que cuida de nós, né? Então, nós não devemos desanimar nunca, mas sim entregar nas mãos de Deus a vida dos nossos filhos, né? A oração, ela é absolutamente fundamental. Deus trabalha a nosso favor e está preparando a resposta aos nossos pedidos, principalmente em relação aos nossos filhos. Então, o que eu queria deixar hoje para vocês é essa palavra, né? Eu falei, o versículo que eu li guarda no coração, né?
e a gente tem que guardar no coração a palavra de Deus, ensinar os nossos filhos, quando ainda menores, a palavra de Deus, decorar versículos, para quando eles precisarem, na hora, vir à mente deles os versículos que eles precisam, principalmente versículos de confiança, né? As promessas de Deus na nossa vida. Então, hoje eu queria deixar essa palavra para vocês, minhas irmãs. Nunca desanimar, nunca ficar... a gente fica preocupado, a preocupação é nossa, faz parte da nossa vida, né? Mas o principal é que nós temos que descansar no Senhor, como o versículo que nós lemos, né? Deito e pego no sono, porque o Senhor está cuidando de nós. Nós fazemos a nossa parte, oramos, entregamos a Deus todos os nossos pedidos, as nossas ansiedades, os nossos desejos, né? Mas aí a gente descansa no Senhor, confiando que Ele vai fazer o melhor para os nossos filhos, tá bom? Então agora nós vamos passar aos nossos pedidos de oração.